Pessoal, com certeza, se você está procurando uma plataforma para obter informações sobre dados on-chain, com certeza você já encontrou na internet informações sobre a Glassnode e informações sobre a plataforma da Vector. Mas você ainda está confuso, não sabe qual assinar, qual o custo de uma, qual o custo da outra, o que aquele monte de informação quer dizer. Olha, nesse vídeo eu tentei fazer de uma forma super simples para te trazer as informações que eu considero essenciais na sua tomada de decisão, tá bom? É um vídeo longo, é um vídeo super bacana, é um vídeo técnico, tem explicação boa no meio dele, mas eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai sair com uma decisão se você assina a Glassnode ou se você opta aí pela Vector. Gostou do tema desse vídeo? Fica comigo então e vamos agora para a tela do meu computador. Vamos lá! Pessoal, agora nós já estamos aqui na tela do meu computador e nós vamos juntos ver as diferenças que existem entre a plataforma Glassnode, a plataforma internacional, né, e a nossa plataforma Vector aqui do Brasil, num comparativo sobre dados on-chain, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, o site que nós estamos aqui é o site da Glassnode, tá? Então eu coloquei para traduzir aí do inglês para o português e nós vamos entender um pouquinho ao que se destina, tá, a plataforma da Glassnode. Então, ela, logo em cima aqui nós temos aqui, ó, topos e fundos do mercado de criptografia de tempo, tá? Plataforma de dados e inteligência on-chain. Então, aqui ele já fala para nós aí qual que é o objetivo da plataforma, né? Ela é uma plataforma que traz dados e inteligência sobre a rede, sobre os dados on-chain. Então, on-chain significa dentro da rede, tá certo? Simples assim. E aí nós temos mais embaixo aqui algumas coisas falando sobre o Studio, que é um explorador de dados on-chain ao vivo com visualizações das métricas on-chain mais fundamentais, ok? Então o Studio aqui no caso é como se fosse a nossa plataforma, tá, pessoal? O segundo item aqui é métricas, tá? Métricas, a biblioteca mais abrangente de métricas on-chain avançadas em uma variedade de ativos. Então, aqui no site da Glassnode, eles declaram que a biblioteca de métricas de avaliações dos dados on-chain que eles dispõem aqui para nós, né, é a mais avançada na maior variedade de ativos, ok? E o terceiro ponto aqui é intuições, ou seja, insights, né, insights de mercado, relatórios e análises contextualizados e acionáveis, extraídos de dados on-chain. Aparentemente, por essa apresentação simples, mais objetiva, nós vemos que realmente a plataforma da Glassnode ela traz coisas muito importantes para o investidor de criptomoedas, aquele investidor de longo prazo, um holder, o trader, enfim, aquelas pessoas que têm o intuito de trabalhar no mercado de criptomoedas com seriedade e entendendo a fundo, né, as informações que o mercado nos oferece para melhorar as suas tomadas de decisão, tá bom? Então, pessoal, a princípio, ele nos mostra isso aqui. Agora, o que eu quero ver com vocês? Eu estou com uma outra aba aqui, com o site da plataforma Vector aberto. E nós vamos ver qual é a proposta da plataforma Vector, num contexto geral, tá bom? Então, nós já começamos aqui, ó. Tudo que um investidor de criptomoedas precisa em uma plataforma. Negocie e analise o mercado das criptomoedas de qualquer lugar, utilizando ferramentas de ponta, análise de dados on-chain, recursos avançados de envio e acompanhamentos de ordens, notícias e muito mais. Aqui ele fala do teste gratuito, mas não se esqueça que o teste gratuito pelo site da Vector você tem apenas 15 dias para testar a plataforma e no nosso link promocional, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você tem 30 dias para testar gratuitamente aí a versão Pro, tá? Da plataforma. Então, só para você não esquecer, ok, pessoal? Então, aqui eles falam um pouco mais
de quem são, né, de quem é a plataforma, 350 mil usuários ativos na data de hoje, que eu estou gravando 27 de fevereiro de 2022, mais de 5 milhões de ordens enviadas diariamente, suporte 24 dias por 7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, ilimitado, tá? Aí é que ele fala as corretoras que são integradas, Binance, Coinbase Pro, FTX, BlockFiles, Mercado Bitcoin, Novadax, ou seja, você consegue integrar essas plataformas, essas exchanges, né, para que você consiga operacionalizar o seu portfólio dentro da plataforma da Vector. Só desligar aqui e vamos lá. Tenha total controle do seu risco no mercado com ferramentas especiais de gestão de ordens. Então, a plataforma também nos oferece um operacional para que nós possamos de verdade entrar e sair do mercado, colocar ordens stops, ou seja, operar como um trader. Então, é uma das funcionalidades que a Vector tem. Negocie a hora que quiser e como quiser. Desenvolvido para quem deseja ter o mercado das criptomoedas na palma da sua mão. Então, a plataforma também nos oferece a possibilidade de você utilizar pelo desktop, pelo computador, pelo seu celular, pelo tablet, ok? Então, você tem essa versatilidade dentro aí do Vector, tá? Entenda o movimento dos preços com profundidade. Utilize ferramentas profissionais como Volumetric Price, Times and Trades e Book de ofertas para analisar os fluxos do mercado e entender as movimentações de preço nos mínimos detalhes. Isso aqui para mim, pessoal, só saindo um pouco do contexto aqui que nós estamos falando nesse vídeo, que é um vídeo sobre dados on-chain, mas o fluxo de ordens ele é uma das coisas mais importantes para serem analisadas dentro do mercado. E esse é um dos focos aqui do nosso canal, é trazer conteúdo sobre tape reading, fluxo de ordens. Então, se você se interessa mais por esse assunto, também já deixar um recadinho para você, não deixa de acompanhar os nossos vídeos, porque cada vez mais eu tenho produzido conteúdos aí que falam sobre a análise de fluxo, tape reading, focado para o mercado de criptomoedas, tá? Então, eu ressalto que na data de hoje, desde quando eu iniciei o canal, sou um dos pioneiros aí que estão trazendo material, estudos, o entendimento sobre o fluxo de ordens, o tape reading, como utilizar na prática dentro do mercado de criptomoedas. Ele já é difundido no mercado tradicional e agora nós estamos aí adaptando ele para dentro do mercado cripto através da plataforma da Vector, tá bom? Entendendo o mercado dentro do mercado, ou seja, conheça a relação entre os fundamentos das criptomoedas e os eventos de mercado com os dados on-chain. Então aqui nós já encontramos a seção dentro do site da Vector que nos fala que eles também trabalham com dados on-chain. Então legal, nós já sabemos isso aí e vamos explorar um pouquinho mais, né? Então ele fala aqui, ó, tenha acesso a diversas métricas como hash rate, endereços ativos e aos indicadores exclusivos para criptomoedas como NVT e MVRV. Nós vamos explorar um pouquinho mais lá na frente no vídeo, então por isso não saia daí, fica comigo, já dá o seu curtinha, já dá a sua curtida, já dá o seu joinha, que a gente vai chegar lá e tem muita coisa boa nesse vídeo aí, fica comigo até o final, tá? Então aqui ele ainda fala aqui que nós temos mais de 100 indicadores técnicos de fluxo, mais de 30 ferramentas de estudo gráfico, mais de 1000 pares para negociação e mais de 350 opções de análise de dados on-chain. Então é muita coisa, tá, pessoal? Então, basicamente, essa é a primeira impressão das duas. Então, voltando aqui, deixa eu colocar aqui para nós a minha webcam. Pessoal, então, a princípio, essa é o sentimento que nós temos das duas plataformas, tá certo? A Glassnode, ela é voltada para nos trazer informações sobre mercado e dados on-chain, ou seja, o foco, a visão deles é isso. Agora, a plataforma da Vector, ela nos traz opções avançadas, todas as métricas aí dos dados on-chain, porém ela também nos dá outras opções, que é o quê? Análise técnica, análise de tape reading, a possibilidade de nós operarmos as contas vinculadas que nós temos nas nossas exchanges dentro da plataforma da Vector e algumas outras funcionalidades, cotação dos mercados
até do mercado tradicional tem algumas cotações ali dentro, boletins de notícia. Então, assim, a Vector ela já é mais completa porque ela nos traz mais opções operacionais dentro de uma única plataforma. Porém, qual que é o nosso objetivo hoje? É entender a relação que a Glassnode tem com as informações que ela nos traz sobre os dados on-chain e o que a Vector nos traz sobre os dados on-chain. Então, nessa primeira análise, 1-0 para a Vector, porque a Vector tem mais opções operacionais. Ok? Então, agora, voltando aqui com a minha tela do computador, nós vamos voltar lá no site da Glassnode, tá? Na parte dos preços, tá certo, pessoal? Então, quando você está aqui na Home, você vem aqui em preços, e aí você vai cair aqui nessa página. Nós temos, na Glassnode, 4 tipos de ofertas para nós assinarmos aí, né, para que nós tenhamos à nossa disposição os dados que a plataforma nos oferece. Então, o primeiro modelo é o Standard. Então, ele não custa nada, né? Então $0 ali, não precisa de cartão de crédito e são dados fundamentais, básicos, para que você possa analisar o mercado de dados on-chain, tá? Então, aqui, ó, Start for Free. Então, inicia agora mesmo, gratuitamente. Então, aí você tem alguns parâmetros que eles vão ser suportados dentro da versão Standard, tá certo? Então, o T1 é a única opção que vai estar disponível aqui 24 horas para você dentro da versão Free. Ou seja, são as opções mais básicas de análise. Agora, o T2 e o T3, que são os pacotes de informações dentro do Glassnode, né? Você já não tem disponível aqui na versão Standard. Aí você tem algumas restrições, né, aqui em outros dados que você pode analisar. Tem algumas coisas aqui que você também não tem, mas obviamente devido ao fato de ser grátis, né? Então já dá para você entrar, você visualizar, você parametrizar algumas coisas bem básicas, aquilo que abrange o mercado de uma forma muito ampla, assim, né, mas que não te traz um estudo profundo do mercado. E essa é a versão Free. Tá? Aí nós vamos para a segunda versão, que é a versão Advanced, ou seja, a versão, digamos que comparando com a versão do Vector, é a versão do meio, mas aqui não é a versão do meio, é a segunda. E essa segunda versão ela custa $29, tá? Eu deixei aberto aqui, pessoal, a cotação do dólar na data de hoje, dia 27 de fevereiro, ele está custando R$ 5,16. Então, se nós pegarmos aqui, ó, o valor de $29, vamos voltar aqui na minha calculadora, $29 vezes R$ 5,16, é isso mesmo? 5,16. Okay. Nós vamos pagar então R$ 149,64 para que nós consigamos ter acesso à versão Advanced, né? Então, a versão Advanced ela é disponibilizada por esse valor desde que você assine ela no plano anual, tá? Então, é $29 por mês no pagamento anualizado. Então, você tem um custo aí para ter esse acesso de R$ 1.795 hoje, tá? Então, durante um ano você paga isso. E aí, o que muda, né, da versão Standard para a versão Advanced? Você tem o Tier 1, né, que já estava disponível ali na versão Free, você mantém ele aqui. E agora entra a versão do Tier 2. Então, é o segundo pacote de informações, porém você já não tem o Tier 3, tá? E aí você tem algumas restrições. Então, por exemplo, alarmes customizados. Na versão Free você só tem 1, na versão Standard você tem 10, né? Aí, por exemplo, semanas de dados on-chain, na versão Free você tem, aqui você tem. Na versão Free daqui para baixo, semanas on-chain em vídeo, dados adicionais, acessos de login, multi-acessos de login, né? Suporte avançado, métricas de customização. Esses você não tem na versão Free. Na versão Standard você já tem mais um indicador aqui, ó, que já está disponível para você. Então repare que muda pouca coisa. O que muda basicamente, essencialmente, é que entra aqui, ó, o Tier 2, tá certo? Na versão Advanced. Na versão Professional, que é a terceira versão, ele custa, veja isso, pessoal, sai de $29 para $799 por mês
na versão anual. Então vamos voltar lá na nossa calculadora e vamos colocar aí 799 dólares vezes R$5,16. Então, pessoal, veja bem, você vai pagar R$ 4.122,84 na data de hoje. Porém, você precisa assinar o pacote anual. Então, o custo para que você tenha acesso à versão profissional da Glassnode é de R$ 49.474,08 na data de 27 de fevereiro de 2022. Então, meu amigo, você que está aí do outro lado da câmera, do outro lado do vídeo me assistindo, eu espero que você seja um investidor, um trader extremamente profissional e que tenha um capital suficiente para que você tenha aí a versão profissional da Glassnode, porque, obviamente, com um custo tão elevado, as informações são extremamente valiosas ali dentro. Porém, eu quero deixar uma ressalva, tá? Eu acredito que este valor ele tem que compor a sua gestão de risco e ele tem que ser recuperado com os investimentos que você vai fazer, as manobras do seu portfólio, tá certo? Com as informações que você obtém através aqui deste pacote tão completo que a Glassnode nos oferece, porque por esse valor tem que ser muito completo. Só que eu quero deixar a minha opinião aqui, pessoal. Cada um tem a sua opinião, mas eu quero expressar a minha, e se fizer sentido para você, eu espero que seja útil essa informação. Eu sou um trader profissional, opero meu capital diariamente, tenho projetos de longo prazo, médio prazo com meu capital, presto este serviço para outros clientes, então eu tenho uma carteira de clientes que eu atendo, eu presto uma consultoria também para os meus clientes, ensino sobre mercado, trago informações, uma consultoria particular para eles, opero o capital deles com vínculos API, então assim, o dinheiro não fica sobre nossa posse, ele é apenas operacionalizado, tá bom? Eu estou explicando isso para que você entenda qual o meu conceito dentro dessas informações. E, na minha visão, uma plataforma de R$ 4.100 por mês aproximadamente é algo ainda muito fora da realidade, tá? Eu acho que nós conseguimos muito bem nos desenvolver com a versão Advanced, tá? A menos que você tenha um capital extremamente grande, tá? E quando eu falo extremamente grande, eu estou falando algo acima de 1, 2, 3 milhões aí para você gerenciar. Então você precisa de alguns afinamentos ali, algumas regulagenzinhas muito finas dentro do teu operacional, que pode ser então que essa versão aqui do Glassnode te atenda, tá? Aí vamos voltar aqui, pessoal, para a minha tela, tá? Dito isso, vamos voltar aqui. Nós ainda temos uma versão institucional e ele fala aqui, ó, nos consulte, né? Então é uma versão que tem tudo que você possa imaginar dos outros dados, né? Ele tem muito mais, ele tem um suporte avançado, métricas customizadas, ele tem outras coisas que os outros perfis não têm. Ele tem o Tier 3, obviamente, e ele tem tudo e muito, muito mais totalmente personalizado. Então, assim, eu não faço ideia de quanto custa isso aqui, mas provavelmente deve custar, sei lá, 5 mil dólares, 4 mil dólares, eu não sei. Não estou, tá? Estou contextualizando aqui, imaginando alguma coisa na minha cabeça. Agora, se nós compararmos, pessoal, a versão Professional aqui da Glassnode 799, tá? Vamos fazer novamente essa conta, 799 vezes 5,16, nós temos aí 4.122,84. Só que aqui na plataforma da Vector, quando nós vemos aqui para a parte de preços, nós vamos descobrir qual que são os preços e as modalidades que a Vector nos oferece. Então, nós temos primeiramente a versão Free, certo? E ela pode ser acessada já diretamente pelo celular ou mobile, tá? Então, para os entusiastas que estão dando os primeiros passos no mundo cripto. Então, quais as informações que nós temos? Diversas exchanges em um único lugar, aplicativo mobile, gráficos profissionais, ferramenta de estudo gráfico, indicadores e osciladores técnicos, conexões de conta de exchanges e simulador. Então, já tem muita coisa. Tá? Para quem está começando, é bacana, já dá para você começar a entender e visualizar o mercado
de uma forma mais profissional. Aí no segundo momento nós temos aqui o Basic, ferramentas essenciais para quem está desenvolvendo suas primeiras estratégias. Então você começou, agora você já está começando a avançar um pouquinho mais, e aí você já precisa de mais recursos, né? Então ele custa R$50 por mês. Então ele inclui tudo aquilo que nós falamos da versão free, mais a plataforma desktop, que você não tem na versão free. A versão free é apenas mobile, certo? Então aí você já tem o desktop, você já consegue abrir no seu computador, na tela maior, já fica mais fácil a visualização. Você tem a plataforma web, você tem o chart trading, isso aqui é sensacional. Relatório de performance para você ver o andamento das suas operações, percentual de ganho, de loss, o desenvolvimento da sua operação, quanto tempo levou, preço de entrada, preço de saída, preço médio, quantidade do ativo, sensacional o relatório de performance. Estratégias de backtesting, volume at price e alarmes. Então aqui você já começa de fato a entrar no mundo do trader profissional, tá? E aí nós temos a terceira versão, que é a versão Standard, que ela custa R$100 por mês. E aí ela tem tudo que tem na versão Free, tudo que tem na versão Basic e também ordens, ou seja, ordem, cancela a ordem. Nós temos o Superdom, que é fantástico, eu não deixo nunca o Superdom fora da minha tela. Temos o módulo de gerenciamento de risco, indicador Volumetric Profile, indicador TPO Profile, indicador VWAP, link RTD-DDE, tá? Então aqui a brincadeira já começa a ficar mais séria, tá, pessoal? E aí nós temos a versão Pro, a versão Premium, a melhor versão do Vector, que como eu falei e volto a dizer, se você está aqui no meu canal, não perde essa chance. Aqui no link da descrição tem o meu link promocional, que é o link que está aqui na descrição. Você vai lá e você vai testar gratuitamente por 30 dias essa versão Pro, a versão Premium do Vector. Aqui pelo site você vê que nós temos, olha aqui pessoal, voltando para a tela aqui, ó, o teste grátis é apenas de 15 dias, tá? Então com o nosso link você tem 30 dias para testar, não perde essa chance, tá bom pessoal? Eu estou mostrando para vocês, independentemente de a Vector ser o nosso parceiro oficial aqui do canal, estou sendo totalmente imparcial, estou mostrando o que a Glassnode tem, o que a Vector tem, mas tentando entender para que seja o melhor para você que está aí do outro lado aí me assistindo, tá bom pessoal? Então meu compromisso aqui, primeiramente, é em trazer para você a realidade das informações para que a gente consiga comparar, tá? Então vamos lá, na versão Pro, o que nós temos a mais? Nós temos tudo que nós temos nas anteriores, mais agora entra os dados de rede on-chain, então nós chegamos onde nós queríamos. Temos os indicadores cripto NVT, MR, MVRV, que aí já fazem parte também dos dados on-chain, tá? Temos Trading Stop. Em breve nós teremos subcontas Manager, né? Em breve, então é uma novidade que o pessoal está trabalhando. Não posso dar mais detalhes agora, mas em breve isso aqui já vai estar disponível. Times and Trades, ordem original, Volume at Market, mapa de fluxo e atendimento prioritário. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que o Vector ele vai até a versão Pro. Então ele tem 4 versões e a última versão custa apenas R$150 por mês. Agora, quando nós comparamos o preço aqui da Glassnode, em termos de preço, a segunda versão do Glassnode já custa aí $29, que daí aproximadamente R$149. Então, essa seria a versão que está próxima da versão do Vector. Então, se nós analisarmos, para você ter todas as informações que a Glassnode te oferece, hoje, se você não é um institucional, tá certo? Deixando isso muito claro, você vai pagar aí $799, ou seja, você vai pagar R$4.122 com 84 centavos. Então, se nós dividirmos isso por R$150, que é a versão mais premium do Vector, e ali você tem todas as informações on-chain que eles fornecem, você vai ter aí praticamente 28 meses, 27, 28 meses de acesso do Vector. Então, assim, são 2 anos e 2 meses que você vai ter acesso do Vector com o custo de apenas 1 mês da plataforma profissional da Glassnode. Por isso que eu volto a dizer, se faz sentido para você, perfeito. Se é o teu perfil, perfeito. Porém, nós temos que sempre avaliar direitinho, afinal de contas, o investimento, tudo que nós trabalhamos nos investimentos, no mercado de cripto, no mercado tradicional, seja lá onde for, nós temos que entender
tudo como custo operacional, tudo faz parte do nosso investimento e eles têm que estar ali dentro da nossa planilha e tem que fazer sentido. Nós não podemos apenas pagar por pagar. Temos que ter algo que nos atenda, porém, que nos dê retorno, tá, pessoal? Então, por que eu bato na tecla e eu falo isso? Porque eu optei em me tornar um parceiro aí da Vector justamente por isso. Porque é um preço justo e me atende em muitas das coisas. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um comparativo justo das coisas, mas também trazendo aí esse senso de realidade, que eu acho que é muito importante. Então, o que nós temos agora aqui, né? Aqui nós temos a descrição do Tier 1, do Tier 2 e do Tier 3. Né? Então, Tier 1, Tier 2, Tier 3, para as informações, as métricas que a Glassnode nos traz. Né? Então, dentro do Tier 1, nós temos Active Addresses, Send Addresses. Se você não entende inglês, não tem problema. Eu entendo muito pouco também, tá? Eu procuro tentar pronunciar bacana, mas não é minha praia. Mas nós temos aqui várias informações, tá certo? Várias informações, veja. E aqui do lado da informação, então vamos lá, endereços ativos. Aí nós temos aqui quais são os ativos que ele nos mostra essas informações. Então ele mostra endereços ativos para Bitcoin, para Ethereum, para Litecoin e para a rede ERC20. E nos períodos de um mês, uma semana, um dia, uma hora, 10 minutos, tá? Então, algumas dessas informações, por exemplo, Block Rate, você não tem a rede ERC20. Então aqui, ó, o TXOS Creatate, você não tem para o Litecoin nem para a rede ERC20. Novos depósitos, você só tem para Ethereum. Então, assim, ele varia, tá? Alguns dados estão disponíveis para todos os ativos, alguns dados não estão disponíveis para todos. Por exemplo, essa parte aqui, ó, gas used, total, perdão, não sei essa palavra aqui, tá, pessoal? Mas aqui ele fala informações sobre o uso do gas. O que é o gas? O gas é a taxa usada dentro da rede do Ethereum para pagar ali as transações que acontecem dentro do Ether, né, dentro da rede do Ethereum. Então, obviamente, só vão estar disponíveis para o Ethereum. Então é importante a gente entender essas nuances do mercado, o ativo que nós estamos olhando, né, e para que fique muito fácil de a gente conseguir entender e procurar as informações que realmente vão fazer sentido para nós, tá? Então, nós temos todas essas informações no Tier 1 e agora nós vamos ver aqui, ó, as opções que nós temos no Tier 2, tá certo? Então, são diversas opções, tá, pessoal? Opções detalhadas, por exemplo, em balanço de endereço, né? Ou seja, o que tem ali dentro do endereço, né? Então, endereços com saldos com 0.01, endereço com saldo com 0,1, endereço com saldo de 1 ou mais, né? Endereço com saldo de 10 ou mais, de 100 ou mais, com 1000 ou mais, com 10 ou mais, ou seja, ele vai esmiuçando, né? Para que você tenha bastante informações, tá? Então, assim, é bem completo. Obviamente, se nós formos entrar no detalhe de cada um desses itens, de cada uma dessas informações aqui, nós vamos ficar num vídeo aqui de umas 6 horas e esse não é o objetivo. Eu quero mostrar para vocês que a Glassnode tem muitos dados, realmente tem muitos dados, são dados excelentes, dados que trazem uma riqueza de detalhes muito grandes, tá certo, pessoal? E isso, depende do perfil do investidor, ele é muito importante. Nós estamos aqui na versão que custa aproximadamente R$150 por mês, né? $29, tá? O Tier 2, veja que tem muitas e muitas informações, realmente muito substancial os dados que a Glassnode nos oferece. Obviamente, isso aqui você tem que colocar aí no teu computador, abrir o site, analisar com calma, certo, pessoal? Ver essas informações, ver se faz sentido, se é o que você está buscando. Afinal de contas, cada pessoa sabe aquilo que ela está buscando dentro do mercado, tá? Então aqui acabou o pacote do Tier 2, né? Que corresponde em valores, aí, aproximadamente, o que custa a versão profissional do Vector.
Agora, daqui para baixo é a versão já de R$ 4.122 aí, né? Ou seja, a versão de $799 da Glassnode. Então, aí ele tem outras informações aqui, um pacote de informações aqui, tá? Que você sai da diferença de $29 para $799, tá? Então, são essas informações que estão neste campo que você vai ter acesso quando assinar este pacote, tá certo? Eu fiz uma anotação aqui, antes de nós começarmos o vídeo, e ele tem aproximadamente 400 indicadores, tá certo? De dados on-chain, incluindo o Tier 3, ou seja, por R$ 4.122 por mês, você tem acesso a mais ou menos 400 indicadores técnicos para dados on-chain. Na plataforma da Vector, nós vimos lá que ele tem mais ou menos 350 indicadores. Eu já me perdi aqui aonde estava, aquela parte que eu mostrei para vocês aí. Deixa eu tentar achar aqui, para que não fique só nas minhas palavras, né? Aqui, pessoal, aqui, ó. Mais de 350 opções de análise de dados on-chain. Então, por R$150, você tem mais de 350 indicadores da rede, mais de 350 indicadores dos dados on-chain. Na Glassnode, você tem que pagar aí R$ 4.122 para ter mais 50 indicadores, mais 40 e poucos indicadores. É a questão custo-benefício, tá? Vai do perfil de cada um. Então, analisando isso, nós já vemos que, de fato, está muito equiparado o que a Glassnode nos oferece, tá bom, pessoal? E o que a Vector nos oferece. Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra. Eu estou dizendo que são perfis diferentes, tá? Eu estou dizendo aqui o seguinte: Glassnode e Vector são perfis diferentes. Depende do seu momento como trader, como investidor, tá? Então, o que eu quero levar vocês agora, aqui voltando para a tela do meu computador, é o quê? O blog da Vector, falando sobre alguns indicadores do mercado sobre rede on-chain, né? Então, estes indicadores, eles são os principais indicadores utilizados no mercado de cripto. E esses indicadores, todos estão dentro da plataforma da Vector e também dentro da plataforma do Glassnode. Então, nós vamos entrar aqui em item por item, eu vou ler juntamente com vocês, né? Talvez você esteja com seu fone de ouvido, não esteja conseguindo assistir ao vídeo, né? E ver as informações que estão aqui na tela. Então, não se preocupe, eu vou ler para você, para ficar bem didático, para que exista a assimilação aí dessas informações e enriqueça o seu conhecimento. Então, o título aqui dessa matéria do blog é Prevendo bolhas na rede do Bitcoin, conheça o indicador NVT. Então, o que é o indicador NVT? Diversos traders e analistas de mercado utilizam centenas de métricas para determinar o valor das ações, moedas e commodities com as quais eles operam. Mas quando se trata de criptomoedas, as coisas são um pouco diferentes. Como poderíamos analisar o price to earnings do Bitcoin, por exemplo? Ao negociar ações, o mercado financeiro tradicional utiliza o indicador P/I, ou em português, índice preço/lucro, para medir o preço atual da ação em relação ao seu lucro. Com o Bitcoin, isso não é tão simples, já que não estamos lidando com uma ação. Porém, fique contente, pois algo semelhante já foi desenvolvido para a análise de dados on-chain. Quer saber como funciona o indicador NVT? Acompanhe aqui. O que é o indicador NVT? Ou Networking Value to Transactions? Foi introduzida pela primeira vez por Willy Woo em 2017. O indicador NVT pode ser definido com a relação entre o valor da rede e as suas transações, calculado como uma capitalização de mercado do criptoativo, dividida por seu volume diário transacionado e cotado em USD, ou seja, em dólar, por meio da rede, tá? Então aí aqui nós temos um post do Willy Woo, né, no Twitter, dia 24 de fevereiro
de 2017, já está fazendo aí 5 anos, né, quando ele lançou esse indicador, tá? E hoje é muito utilizado dentro da análise de dados on-chain. Aí, continuando aqui, como funciona então o indicador NVT? O NVT indica se o preço do Bitcoin está sobrecomprado, sendo um bom indicador para revelar momentos que a relação entre o valor de mercado e o uso da rede está muito distante, sugerindo valores especulativos e possíveis bolhas. Traders experientes analisam essas informações e criam estratégias cuidadosas de alocações de ativos, tornando o NVT um dos indicadores fundamentais da rede Bitcoin. Então veja, pessoal, que aí em 5 anos, né, o NVT já se tornou um dos principais indicadores para a análise dos dados on-chain, né? Então, como calcular o NVT? Como funciona, né, o cálculo? Então, o NVT da rede Bitcoin ele é calculado dividindo o valor da rede pelo valor diário do Bitcoin transacionado na rede e cotado em dólar. Em outras palavras, é o equivalente a todos os Bitcoins em circulação dividido pelo volume diário do Bitcoin transacionado na rede. Portanto, é tecnicamente uma expressão da velocidade monetária inversa. Então, pessoal, vamos lá para simplificar isso aqui. O que seria isso? Então você pega o supply do Bitcoin, tá certo? Qual que é o supply do Bitcoin? Qual é o que nós temos disponível e tudo aquilo que foi transacionado dentro da rede. Então digamos que nós tenhamos aí 18 milhões, vamos colocar uma quantidade redonda, 18 milhões de Bitcoins, é o total que nós temos disponíveis. E no dia de hoje foram movimentados ali, sei lá, 1 milhão de Bitcoins. Então essa é a conta, é dividir o supply pela quantidade movimentada para que você precifique o uso da rede através da quantidade de supply pelo que foi movimentado, tá? Simples assim. Como usar a relação NVT? Diversos analistas sugerem que o Bitcoin está em uma possível bolha. Quando o NVT está igual ou superior a 95, ou seja, um dos parâmetros das análises do NVT, ele tem, né, uma escala, né, e quando ele chega acima do nível 95 ali, né, para que essa proporção seja alta, a capitalização de mercado do Bitcoin deve superar substancialmente o seu volume de transações, sinalizando que o preço esteja inflando sem uma justificativa plausível. Isso também ocorre no caso de uma desvalorização injustificada da moeda. Então ele mostra para nós, através dessa régua, né, do indicador aí, os níveis onde o preço ele pode estar inflado, ou seja, ele está inflado demais em relação ao uso real da rede. Ou em outros casos ele pode estar subvalorizado em relação ao uso da rede. Então é uma forma de nós medirmos se o mercado está desbalanceado, seja para cima, seja aí para baixo, tá? Então aqui nós temos aqui um gráfico, olha, que na linha 95, tá vendo? Ó, essa linha amarela que aparece aqui na tela, ó, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. Ó, acho que ficou mais visível agora, né? Ó, essa linhazinha amarela aqui que aparece, ó, 95, tá vendo, pessoal? Que bacana. Ele mostra aqui, ó, o gráfico, né? Ó, em 2012, 13, 14, 15, enfim, todos os anos aqui. E ele trabalhando para baixo dessa linha e veja que em alguns momentos, olha, ele tem um pico, depois ele volta, se estabiliza ali e tal. Aí ele vem, dá alguns picos, enfim. Ele trabalha nesse range aí, tá certo? E olha, ele chega a ultrapassar bem para cima da linha do 95. E é importante nós analisarmos, olha aqui, ó, entre março e julho de 2020, olha aonde foi esse indicador. É o mesmo período, né, que o Bitcoin estava aí. Nós temos que olhar lá e ver qual que era este período, qual que era o preço, né, o que estava acontecendo aqui neste período, tá, pessoal? É uma informação importante e aí você começa a parametrizar
o comportamento de como o preço estava naquela época, com o indicador NVT, e você começa a ter um entendimento de como que o indicador funciona, tá? Então, continuando aqui, os primeiros anos da rede Bitcoin foi marcado por um crescimento muito acentuado. Isto fez com que os mercados valorizassem muito a rede em comparação com o valor real da transação que transitava por ela. Em outras palavras, estamos vendo uma rede crescer explosivamente, o que então exige uma avaliação baseada no potencial futuro. Isso é muito semelhante ao que vemos nas fases de crescimento exponencial das startups. Continuando. Como prever bolhas do Bitcoin com o indicador NVT? Prever uma bolha antes da sua explosão é bastante difícil. O indicador NVT não pode determinar com tamanha precisão se é ou não é uma bolha de fato. Entendemos assim que, fazendo um parênteses aqui, que tudo é subjetivo, pessoal. Nós temos que filtrar o que o indicador nos mostra e fazermos a nossa própria análise, tá certo? Continuando. Mas é muito útil para diferenciar entre um crash ou uma consolidação de mercado, depois que o preço já atingiu o pico. Podemos determinar, após uma nova avaliação do mercado, verificando se o preço se consolida ou irá seguir uma nova tendência. Por exemplo, a avaliação da Ethereum durante o primeiro trimestre de 2016 cresceu 15 vezes de 70 milhões de dólares, superando mais de 1 bilhão de dólares. Para quem não está acostumado com o mercado de criptomoedas, parecia uma bolha, porém não houve nenhum crash e sua nova avaliação foi sustentada. Portanto, o indicador NVT provou que não era bolha. Da mesma forma, o índice de NVT não pode determinar com segurança uma bolha antecipadamente, mas ele é muito útil para discernir entre um crash ou uma consolidação depois que o preço atingiu o pico. Ele pode determinar isso de forma relativamente rápida. Aí vamos lá. Vale a pena então utilizar o indicador NVT? Assim como qualquer indicador, o NVT pode fornecer informações valiosas que podem impactar o seu processo de tomada de decisão. Como explicamos anteriormente, o seu principal objetivo é determinar se o Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido. O indicador pode informar se é a hora de vender, caso o Bitcoin esteja supervalorizado, ou se é o momento de comprar, indicando uma desvalorização do preço do BTC sem justificativa. Bônus: o que é NVT Signal? Agora que você sabe tudo sobre o indicador NVT, vamos falar um pouco sobre o NVT Signal, o indicador derivado do NVT, que foi desenvolvido por Dmitry Kalishnik, deve ser assim que se pronuncia, com a intenção de fornecer um refinamento nos dados durante a sinalização preditiva antes mesmo do preço atingir um novo pico. Ou seja, ele antecipa para nós a informação que o NVT está gerando. Os dados do indicador NVT são nivelados por uma média móvel de 28 dias, sendo 14 dias para trás e 14 dias para a frente, tanto no numerador como no denominador, ou seja, valor de rede dividido pelo valor diário de transação de Bitcoin / dólar. Já os dados do indicador NVT Signal são nivelados por uma média móvel de 90 dias, mas somente no denominador, volume diário de transação de Bitcoin na rede. Tá? Então ele se antecipa calculando apenas o BTC movimentado, o BTC que está sendo transacionado. Tá? Então ele sai daquele bloco de informações e ele se antecipa com isso aí, certo? O resultado é um indicador mais robusto, que acompanha os movimentos do mercado ao dividir o valor da rede diário por 90 dias de média móvel do volume diário de Bitcoin na rede. Portanto, o indicador NVT Signal é definido pela seguinte equação: NVTS igual valor de rede sobre 90 dias de média móvel, né, que é o volume diário de BTC
na rede, tá? Aplicando o indicador NVT Signal. Ao utilizar o NVT Signal no gráfico do Bitcoin, na plataforma Vector, os valores que estão acima de 150 estão na zona de sobrecompra, indicando picos de preço no mercado. Já os níveis de preço abaixo de 45 tendem a estar sobrevendidos. Então aqui, ó, nós já temos novamente um outro gráfico, tá? Pessoal, eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos continuar com o indicador NVT Signal. Então nós temos aqui a região no NVT de 45 e no Signal o 150 está ali, e veja um pico aqui em cima, aqui, ó, em 2013, muito próximo, e depois nós vemos o preço então ali, ó, fazendo um movimento de recuo. Então, com a entrada do NVT Signal, nós temos um range que nós conseguimos trabalhar entre os dois indicadores. Fica sensacional, tá? Agora, já acabando aqui a explicação deste indicador, nós vamos voltar ali na página do blog. E aí nós temos outros dados aqui muito importantes, né? Outros indicadores muito importantes. Então agora nós temos o indicador MVRV. Pessoal, antes de nós entrarmos aqui, deixar um recadinho rápido. Se você está curtindo esse vídeo, se ele está fazendo sentido para você e você ainda não é inscrito aqui no canal, pausa o vídeo agora. Aqui embaixo, entre em se inscrever, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, que aí quando eu colocar um vídeo como esse, mais técnico, mais abrangente, você não vai perder, você vai ficar por dentro dele. Então se inscreve, ativa as notificações, já deixa o seu curtir, já deixa um comentário, fala, cara, tá legal, tá ruim, melhora aqui, melhora lá, deixa o seu comentário, fala aquilo que você quer. Eu estou começando a trazer temas de vídeos aqui que estão sendo sugeridos para mim, que eu tenho recebido no meu inbox no Instagram, eu tenho recebido aqui nos comentários do YouTube. Então a sua participação é de extrema importância. Eu estou fazendo esse canal sempre para você melhorar o teu conhecimento, para você crescer como operador, como investidor. Então me ajuda a fazer esse canal ficar cada vez melhor para você, que o conteúdo seja feito direcionado para as suas necessidades. Eu vou procurar sempre trazer um conteúdo de qualidade, de relevância, para que você seja atendido aí nas suas necessidades. Tá bom, pessoal? Então, faz isso. Eu vou esperar um pouquinho. Já fez, né? E agora nós vamos voltar aqui para a tela do meu computador. Vamos continuar com o vídeo, tá? Pessoal, então vamos lá. O que é o indicador MVRV? Conheça os fundamentos de um dos principais indicadores técnicos da rede Bitcoin. A relação entre valor de mercado e valor realizado é uma métrica utilizada para analisar ciclos a longo prazo, identificando o quanto o mercado de Bitcoin está lucrando em relação ao volume de criptoativos transacionados. Essa relação é apresentada por meio do indicador MVRV, que é composto por outras duas métricas, Market Value e Realized Value. O indicador MVRV foi criado por Murad Mahmudov e David Puel. Pessoal, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Logo após a criação do conceito de Cap Realized para a equipe de Coinmetrics, orientada por Nick Carter e Antoine Lecaux. Mas antes de calcularmos o MVRV, precisamos entender o que é Market Value e Realized Value. Quer saber como funciona o indicador? Acompanhe este artigo. Tá? O que é Market Value? Também conhecido como capitalização de mercado. Então, Market Value lê-se capitalização de mercado no português. Tá? Ele se aplica ao Bitcoin multiplicando o último preço de negociação do par Bitcoin/dólar pelo número total de Bitcoins minerados até o momento. Em geral, quanto maior o valor de mercado de uma criptomoeda, mais dominante ela é no mercado. Por esta razão, o Market Value é considerado como um dos indicadores mais importantes para a classificação dos criptoativos. Então vamos lá, parênteses aqui. Digamos que nós temos um mercado que vale aí $1 bilhão. Hoje ele está muito maior do que isso, mas
Vamos pegar esse número para contextualizar. E aí nós temos 10 ativos dentro do mercado cripto, tá? Então, o mercado de 1 bilhão com 10 ativos. E o Bitcoin, ele vale sozinho 500 milhões de dólares. Então, a relevância dele dentro do mercado, pela capitalização dele, ou seja, 500 milhões diante de 1 bilhão, ele vale 50% de todo o mercado. Então, somente por isso, se nós temos mais 9 ativos, nós já vemos que este é o criptoativo mais importante. Tá? Então, aí nós temos 500 milhões a serem divididos por 9. E aí, digamos que o próximo cripto é o Ethereum. E o Ethereum vale ali 200 milhões de dólares. Então, ele entra automaticamente na segunda posição. Por quê? Porque o mercado todo vale 1 bilhão. Temos o primeiro ali valendo 500 milhões, o segundo valendo 200 milhões. E aí, digamos que o terceiro vale 150 milhões, o quarto vale 100 milhões, depois 80, depois 70, enfim. E aí faz-se, então, a distribuição proporcional dos valores de acordo com a alocação que os investidores eles fizeram nesses ativos. E é isso que faz com que o criptoativo seja mais valorizado e mais importante diante de outros. Quanto mais investidores adotam esses criptoativos, eles colocam em suas carteiras, eles depositam dinheiro naquele projeto, naquela estrutura ali, né, de criptoativo, mais ele se valoriza. E quanto mais ele se valoriza pela injeção de capital, mais ele se destaca dentro da capitalização de mercado, ganhando cada vez mais relevância. Tá? Então, esse é o valor de mercado e por isso ele é tão importante para nós, certo? Agora, o que é o Realized Value? Ou seja, ele representa o custo total de aquisição de todos os bitcoins em circulação no mercado. O indicador Realized Value elimina moedas perdidas do cálculo do valor total, mostrando a soma dos volumes de compradores de longo prazo ao entrarem em suas posições de hold de Bitcoin. Tá? Digamos que você tenha 30 BTC em sua carteira e que eles foram depositados em 3 transações diferentes. 10 BTCs foram comprados a 5 mil dólares, 5 BTCs foram comprados a 15 mil dólares, 15 BTCs foram comprados a 10 mil dólares. O valor realizado é encontrado ao calcular o custo de aquisição de todos os BTCs em sua carteira. Neste caso, o valor realizado dos BTCs é 10 vezes 5 mil, mais 5 vezes 15 mil, mais 15 vezes 10 mil. Um total de 275 mil dólares. Para se obter o valor médio de aquisição desses 30 BTCs, basta dividir o valor realizado, ou seja, os 275 mil, que é a soma de todas as compras feitas, pelo número total de BTCs. Então, 275 mil dividido por 30 igual a uma média de 9.166 dólares com 66 centavos. Em outras palavras, você pagou essa média, né, pelo BTC. Isto é gain ou loss? Depende. Se o preço atual do Bitcoin for inferior aos 9.166,66, significa que você pagou um valor de aquisição maior do que eles valem no momento. Porém, se o preço atual do BTC for superior aos 9.166,66, significa que você está lucrando com as suas operações. Imagine que o preço atual do BTC seja em torno dos 20 mil dólares. Esses 30 BTC valem agora 600 mil dólares no mercado. Se você vendesse todos, teria um lucro de 325 mil dólares, certo? Então, 600 mil dólares menos 275 mil dólares. Tá? Ou seja, é 600 mil que é o preço que você vendeu, menos os 275 que foi o preço que você comprou. Podemos então calcular este custo de aquisição em toda a rede do Bitcoin, não apenas na nossa carteira individual, nos dando uma estimativa da quantidade total de dinheiro que os usuários gastaram ao adquirirem seus Bitcoins. Pessoal, veja como isso aqui é poderoso. Ele mostra para nós se o mercado está em gain ou em loss. Você consegue ter uma média do mercado. É um indicador sensacional, fantástico. Por quê? Porque imagina o seguinte, você tem sua planilha ali,
Então você lança, comprei tantos BTCs, tantos satoshis a tal preço, em tal data, tal. Essa conta que ele fez, nós fazemos, né? É o nosso preço médio para saber como está a nossa posição. Então você sabe se você está em gain, se você está em loss, qual é o percentual que você espera atingir da sua carteira naquele período, naquele longo prazo ali, enfim, né? Só que eles encontraram uma forma de fazer esse cálculo para o mercado. Então nós conseguimos saber se a média de investidores, se a média do mercado está em gain ou se está em loss. Isso é sensacional, porque se a média do mercado está em gain e o preço ainda está subindo, qual é a tendência? Provavelmente que ele continue subindo, porque esses investidores que estão no gain, eles vão forçar para que o preço continue subindo, para que seu ganho cada vez aumente mais. E obviamente se a maioria está em loss, pode ser que o preço caia mais, porque talvez eles se desfaçam da sua posição, realizem o lucro. Obviamente essa análise é muito subjetiva e muito superficial. Cada momento é um momento, tem que se analisar um contexto, né, de informações, e aí entra dados macroeconômicos, entra outros indicadores, entra a análise de fluxo, o fluxo de entrada e saída das exchanges, por exemplo, o fluxo de entrada e saída dentro das carteiras dos holders, enfim, é uma junção. Mas estou aqui tentando de uma forma muito simples exemplificar para vocês como utilizar esse indicador vinculado a outras análises. Então é um indicador sensacional. Tá, pessoal? Então, continuando aqui. Então, o que é o MVRV? Né? Mais conhecido como MVRV, né? Porque está o nome dele em inglês aqui, é a relação entre o valor de mercado de um criptoativo e o seu valor realizado. Essa relação pode ser usada para ajudar a avaliar topos e fundos do mercado de Bitcoin, além de fornecer informações preciosas sobre o comportamento de compra e venda dos traders. Então você consegue rastrear como que os operadores estão se comportando. Uma maneira de entender esse indicador é pensar nele como um comparativo comportamental entre especuladores e holders do BTC, assumindo que mudanças repentinas no valor de mercado são causadas principalmente por especulações. O market value pode ser considerado como um indicador do ponto de vista dos especuladores. Olha que interessante. E o realized value, por outro lado, é um indicador da avaliação de mercado do ponto de vista dos holders, uma vez que reflete os preços no momento da última transação, não sendo tão afetado pelas oscilações repentinas do mercado. E isso é sensacional. Ele consegue, de uma forma parametrizada por cálculos matemáticos, separar para você ali as intenções dos especuladores e dos holders. Apesar de que holder também é especulação, só que especulação no longo prazo, né, pessoal? Como calcular o indicador MVRV? O MVRV é obtido pela divisão do valor de mercado pelo valor realizado. Para utilizar esse indicador na sua negociação, são dados dois valores limiares. Primeiro valor limite superior, 3,7. Se a MVRV se mover acima deste nível, indica a sobrevalorização do BTC. Indicador número 2, limite inferior, 1,0. Se a MVRV se mover abaixo deste nível, indica uma subvalorização, do Bitcoin. Então aqui, vamos dar um zoom out. Nós temos aqui outro gráfico, né? É um gráfico aí de montanhas mostrando para nós aqui a linha inferior número 1, e veja que quando ele passa para baixo aqui, neste parâmetro do indicador ele mostra para nós que ele está subvalorizado, tá certo? E uma outra linha aqui é o 3,7, né? Quando ele passa para cima, ele está supervalorizado. Então, por exemplo, né, se nós analisarmos alguém que conseguiu entrar, por exemplo, no BTC, quando ele estava aqui nessa região, aqui onde está o meu mouse, olha, que ele estava para baixo do 1, na linha 1, né? Ele já estava subvalorizado.
Veja o pico que ele alcançou de 2011 até o início de 2013. Então aqui no período de 1 ano e meio mais ou menos, olha o tamanho da valorização que esse investidor teria, né? Obviamente, aqui é um momento de realização de lucros, porque ele está extremamente subvalorizado, depois ele recua, e quando ele volta aqui em 2015 de novo, olha, é uma nova oportunidade de comprar muito, de se posicionar muito bem, e de novo uma super esticada, uma super alta, indicando que quem pegou ali abaixo da subvalorização teve lucros estratosféricos. Então veja, pessoal, o potencial desses indicadores básicos, tá? Que nós temos aí na análise de dados on-chain, mas que são simplesmente indispensáveis, na minha visão, para a análise do mercado. Tá? Continuando aqui, um MVRV de 1 é, portanto, um corte importante, pois, acima de 1, ele sinaliza que os especuladores têm uma média de avaliação do mercado maior que a dos holders. Abaixo de 1, por outro lado, sinaliza que os holders têm uma avaliação de mercado maior do que os especuladores. Então, por isso que abaixo do 1 é importante você começar a se posicionar para o hold. Ou seja, por quê? Porque os especuladores já não estão no mercado. Então, o indicador ele fica mais tranquilo. Então, é o momento de você se posicionar para o hold. Quando ele começa a subir dessa linha, se você já está posicionado no hold, bacana, mas começou a passar dessa linha, você consegue trabalhar dentro da especulação e aí são tiros curtos que vão te trazer mais resultado exponencial, porque o seu risco de entrar em hold nesses períodos acaba aumentando mais. Tá? Dados históricos mostram que os holders são testados sempre que a MVRV está abaixo de 1, pois se torna menos provável que eles possam vender seus bitcoins, indicando que esse é o melhor período para a acumulação dos BTCs. Tá? A importância do indicador MVRV: ele tem comprovado ser um excelente indicador de topos e fundos, principalmente para o Bitcoin. Os picos do MVRV indicam que o mercado está no topo, enquanto que as baixas ocorrem durante os momentos em que o mercado está em um período de acumulação. Para o BTC, a MVRV mostra padrões de crescimento relativamente saudáveis, seguidos de breves períodos de acumulação. A MVRV se recuperou acima de 1 após as 3 vezes em que esteve abaixo, o que mostra que houve um suporte a longo prazo por parte dos holders que equilibraram os ciclos de especulação. Tá? Então, pessoal, esse indicador ele é simplesmente sensacional. Eu utilizo ele dentro das minhas análises, obviamente, né? Mas unido com outros indicadores, com outro contexto de mercado. Lembre-se que o indicador sozinho, por si só, ele não faz nada. Você precisa ter uma leitura contextual do que está ocorrendo. Tá? Vamos falar sobre o hash rate? Vamos lá? Você me acompanha aí mais um pouco nessa leitura? Nosso vídeo já está aí com 1 hora, tá? Aproximadamente 1 hora. Mas vamos continuar aqui porque esse vídeo, além da comparação aí da Glassnode, ele também é da Glassnode com a Vector, ele também é uma aula sobre indicadores técnicos da rede de dados on-chain para vocês, hein, pessoal? Continuando aqui, o que é os dados hash rate? Tudo que você precisa saber sobre isso. Vamos lá. As criptomoedas não são apenas uma tendência de mercado, mas sim uma realidade em nosso cotidiano. Cada vez mais pessoas estão interessadas no assunto e novos investidores continuam surgindo. Porém, existem diversos termos no mercado de ativos digitais que nem sempre são claros para os novos investidores. Um desses termos é o hash rate. Você aprenderá neste artigo o que está por trás desse indicador, como ele funciona e o motivo pelo qual é tão importante na análise dos criptoativos. Se você se interessou, então fique conosco. Então fique comigo, continue comigo nesse vídeo e vamos lá. Pessoal, por que é importante conhecer esses termos cripto? No mercado de criptoativos, há uma variedade de termos que são desconhecidos para quem está começando agora ou para quem ainda nem se aventurou no mercado, né, provavelmente. No entanto, eles são importantes, pois descrevem recursos ou características técnicas
que podem te ajudar no desenvolvimento de estratégias operacionais. Por exemplo, entre os anos de 2016 a 2018, houve um aumento no hash rate do Bitcoin. Em contrapartida, os preços dos ativos digitais diminuíram drasticamente, o que fez diversos players se retirarem do mercado de mineração do Bitcoin. É fundamental que você entenda a relevância do indicador hash rate, especialmente se você estiver pensando em entrar no mercado de criptomoedas como investidor ao longo prazo. Tá? Mineração de Bitcoin e o hash rate. A mineração é o processo pelo qual as transações de criptomoedas são verificadas e registradas no blockchain. O trabalho realizado pelos mineradores ele é essencial para manter a integridade da rede e por introduzir novos bitcoins no sistema ao resolver cálculos sequenciais complexos. Novos ativos digitais são gerados pelo processo de mineração ao seguirem um conjunto pré-definido de regras da sua blockchain, obviamente, tomando como exemplo o Bitcoin. À medida que a quantidade de mineradores aumenta, maior é o hash rate, aumentando a velocidade de geração de novos blocos na rede. Além das criptomoedas, o minerador também é remunerado com as taxas pagas pelos usuários que estão enviando as transações de Bitcoin. Tudo isso é possível graças ao algoritmo Proof of Work. Calma, iremos te explicar. O que é o Proof of Work? Proof of Work, também conhecido como POW, é um mecanismo desenvolvido para evitar gastos duplos na rede do Bitcoin. Hoje em dia, as principais criptomoedas utilizam o POW como o seu algoritmo de consenso, sendo um dos principais métodos que garantem a integridade do blockchain. É aqui que entra o Proof of Work. Ela garante que os usuários não estão utilizando o dinheiro que eles não têm o direito de gastar, usando uma combinação de teoria de jogo e criptografia. O algoritmo POW permite que qualquer pessoa atualize as informações do blockchain, de acordo com as regras do sistema. O POW exige que os mineradores utilizem seus recursos computacionais até que seja encontrada uma solução para um quebra-cabeça, uma equação matemática. Essa solução é o hash do bloco. Os dados contidos no hash funcionam como uma impressão digital, sendo exclusivos para cada bloco. Mas afinal, o que é o hash rate do Bitcoin? Ele é um indicador do poder computacional utilizado durante o processo de mineração do Bitcoin. Esse indicador é medido em unidades de hash segundos, o que significa a quantidade de cálculos que as máquinas podem processar a cada segundo na rede do BTC. Quanto maior o hash rate de uma máquina, maior a chance dela minerar um bloco e receber bitcoins como recompensa. Esta é a principal razão pela qual os mineradores se reúnem em pools de mineração, para unirem os poderes computacionais das suas máquinas. Caso encontrem a solução do hash antes dos demais competidores, a quantidade de bitcoins recebida é diretamente proporcional a todos os participantes do pool, sendo proporcional ao poder de computação de cada um. Qual a função do hash? O indicador hash rate mede o poder computacional nas redes de Proof of Work, como o blockchain do Bitcoin, por exemplo. Para conseguir calcular a próxima sequência do bloco, é necessário possuir uma máquina de mineração competitiva, composta por uma CPU, ou seja, o processador, e uma GPU, uma placa gráfica de última geração, que tentem resolver o quebra-cabeça do pool exaustivamente. O hash rate descreve a quantidade de cálculos, verificação e validação que os computadores conectados à rede do blockchain fazem a cada segundo, combinando os resultados em um único valor de hash. A taxa de hash é medida em unidades de K, quilo, mil, ou M, mega, 1 milhão, G, giga, 1 bilhão, ou T, tera, 1 trilhão. Tá? Por exemplo, 1 mega hash por segundo indica que 1 milhão de cálculos de hash são feitos a cada segundo. Algo realmente
espantoso o poder computacional que nós temos para que a rede funcione, né, pessoal? Por que o hash rate do Bitcoin é tão importante? Ele é importante por dois motivos. Primeiro, para os investidores que dependem de uma blockchain proof of work, o hash rate ajuda na previsão dos cálculos de verificação dos blocos que estão sendo formados. O segundo motivo é a importância analítica para os masternodes que monitoram o desempenho da rede blockchain, levando em consideração o nível de dificuldade ajustável e o tempo durante a mineração. Tá? Olhando para as propriedades do hash rate do Bitcoin, encontramos a relação de alta taxa de hash com o aumento das operações matemáticas dentro dos 10 minutos disponíveis para o fechamento do bloco. Por exemplo, se um grande número de mineradores estão trabalhando em um bloco, aquele que possuir a maior taxa de hash solucionará a maioria dos cálculos, recebendo a maior parte da recompensa. A taxa de hash pode mudar? Sim, e Bitcoin é um ótimo exemplo disso. No blockchain do Bitcoin, por exemplo, o hash rate aumentou significativamente nos últimos anos. A razão para isso foi o interesse crescente pelo trading, o aumento de transações com o Bitcoin e o upgrade na capacidade de processamento computacional. Como usar o hash rate na prática? O hash rate é essencial, pois tem grande influência na segurança e na sustentabilidade da rede do Bitcoin, já que os ganhos dos mineradores estão relacionados à taxa de hash. Pois quanto maior o hash rate, mais blocos estão sendo minerados. Então, como você pode descobrir a taxa de hash na rede? Somando o poder computacional de todos os mineradores que compõem a rede Bitcoin. Então, aqui nós temos um gráfico, tá, pessoal? E aí ele mostra para nós aqui os níveis de poder computacional. Olha, 2018, 2019 e 2020, a média de poder computacional aí muito crescente. Então, em 2017 nós tínhamos ali 14 MHz por segundo, em 2018 60,57 MHz por segundo, 2019 114,25 MHz por segundo e 2020 163,3 MHz por segundo. É muito poder computacional, tá? Esse cálculo é feito com uma estimativa com base no número de blocos minerados e na dificuldade de mineração na rede, uma vez que não é possível saber exatamente o poder minerário do Bitcoin. Tá? Em resumo, o hash rate é um dos indicadores de saúde da rede, indicando que mesmo em momentos de correlação dos valores do BTC, como ocorrido no período entre 2018 e 2019, a taxa de hash continuou aumentando, demonstrando a confiança dos mineradores e dos usuários, realizando transações de compra e de venda do ativo. Isso fica ainda mais evidente a partir de julho de 2019, quando o Bitcoin atingiu $8.000. A taxa de hash alcançou o patamar de 114,25 MHz por segundo e continuou em uma crescente até dezembro de 2020, quando o Bitcoin bateu o recorde histórico de $23.000, com a taxa de hash a 163,3 MHz por segundo. Pronto para negociar? Agora que você já sabe tudo sobre o hash rate do Bitcoin, o quanto ele é importante para a análise dos dados on-chain, você poderá utilizar esse indicador ao seu favor durante a criação de estratégias operacionais e entender de uma forma mais profunda qual o melhor momento de entrar ou sair de uma posição. E nós temos ele tanto na Glassnode quanto aqui na plataforma da VETA, tá? Pessoal, vamos continuar aqui, porque, vamos lá, vamos ver qual mais informações nós temos aqui no blog, tá? Nós temos muitas informações, mas eu não vou me alongar aqui. Eu quis trazer para vocês esses 3 primeiros indicadores, tá? Agora o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos entrar aqui, pessoal, numa nova aba, que essa aba, ela é voltando aqui na página Home da Glassnode, tá? O que é essa área que nós vamos entrar aqui? É o estúdio da Glassnode, ou seja, é a nossa plataforma, tá? É onde nós vamos ter as informações.
Então vamos ver aqui como é essa plataforma, né? Vamos ver como que ela funciona. Então, pessoal, nós temos aqui, olha só, nós temos do lado esquerdo, né, as informações que nós podemos visualizar, que nós conseguimos extrair informações. Então aqui, por exemplo, tenho addresses, né, endereços. Então quando eu clico aqui, aí eu tenho o Tier 1 e 2 e todas as informações que eu tenho disponíveis para o Tier 1, Tier 2 e Tier 3, tá? Então, obviamente, aqui você vai ter acesso às informações pelas quais você pagou. Então, por exemplo, o Tier 1, como ele é free, né? Então, se eu clico aqui, eu consigo ter informações, tá? Então, aí eu vou clicando ali na primeira informação, ele já carrega para mim aqui. Aí eu consigo mudar aqui, ó, a resolução, né? O tempo dele. Então, você colocar 10 minutos, 1 hora, 1 dia. Eu vou colocar ali 1 dia. Ele já estava em 1 dia, né? Então por isso que não atualizou. Ok, pessoal, então todas as informações de endereços, olha aqui, aparece aqui nessa seção para nós. Aí nós voltamos aqui, todas as categorias, aí temos aqui, ó, derivativos. Então aqui, ó, tudo aquilo que ele só aparece no Tier 2, Tier 3. Então todas as informações de derivativos só estão disponíveis a partir do Tier 2. Então se eu clicar aqui, ó, fundos de rede dos contratos futuros, olha só, eu não tenho acesso, né? Porque eu não assino essa plataforma, tá bom? Então aqui, ó, informações de distribuição, só a partir do Tier 2 e Tier 3, ok? Informações de entidades, mesma coisa, tá? Então aqui está classificado por categorias, olha só, exchanges, e diversas outras coisas, instituições, indicadores de mercado, pools, enfim. Você vai vendo por categoria aquilo que você quer visualizar. Então vamos voltar aqui na primeira opção, categorias de endereços, endereços ativos. Então basicamente, pessoal, o que a Glassnode traz para nós aí? Ela traz esses gráficos que vão mostrar as informações pelas quais nós solicitamos, né? Então, nós temos aqui a quantidade de endereços ativos na rede do Bitcoin desde lá de 2009, 2010. E veja como o seu crescimento ele é contínuo e nós podemos ir passando o mouse por cada momento e ele vai dando as informações técnicas, a cotação. Então, por exemplo, vamos aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse momento nós tínhamos aqui um número de endereços ativos de 878.576 carteiras, tá? No dia 7 de junho de 2017, quando o preço do Bitcoin estava cotado a $2.701,41. E aí você vai passando cada vez mais, você vai chegando ali, ó, ali, né, quando ele alcançou o topo histórico em 2021, nós tínhamos 1.049.537 endereços, com preço de $60.226,42 aproximadamente, tá? Então, esse aqui é o número de endereços, essa faixa laranja, e em cima, essa linha preta é o preço em dólares, tá? Então a gente vê a relação aí preço e carteiras. Então, não tem como a gente se aprofundar demais dentro da plataforma da Glassnode, fora tudo que eu mostrei para vocês e todas as informações, porque nós precisaríamos ter acesso, tá? Mas como nós não temos o acesso à plataforma, porque eu não assino a plataforma, nós não conseguimos ver nada além dessas informações que aparecem aqui, o layout da plataforma, como ela se comporta. Mas sabemos que ela é bem completa e já falamos os prós e os contras. Agora nós vamos aonde, pessoal? Nós vamos para a Vector, tá? Então aqui, abrindo o meu Vector, quando você vem aqui, ó, em ferramentas, né? Então, na aba superior nós temos exibir, estudos e ferramentas. Você vai descer aqui e nós temos esse item aqui, ó, dados de rede. Quando você clica em dados de rede, este painel, estas janelas que vão abrir aqui para você, tá? Então nós podemos tirar o gráfico, olha que legal, podemos inserir o gráfico e podemos tirar a tabela e inserir a tabela. No Glassnode nós temos essa tabela do lado esquerdo, aqui no Vector nós temos ela do lado direito, né?
E aqui, por exemplo, vamos analisar o mesmo indicador que nós estávamos analisando lá, endereços ativos. Então eu clico em endereços ativos e aí ele me faz uma pergunta. Para adicionar endereços ativos, selecione uma das categorias abaixo para ser substituída no gráfico. Então, pessoal, veja o seguinte, lá na Glassnode você já tem as categorias distribuídas ali. E aí dentro das categorias você tem a duplicidade dos indicadores. Aqui ele funciona ao contrário. Você vai no indicador e aí ele te pergunta qual categoria que você quer, né? Então, por exemplo, você tem ele em Valuation ou em transações. Então, eu quero em Valuation, eu quero saber o endereço ativo, o que estão no geral, né? Então, é isso que eu quero saber. Então, ok, tá? Então, ele já me mostra ali, ok? E aí, ainda tem algum gráfico aqui que está ativo, que é alguma informação que já fica selecionada automaticamente aqui nas funções. Então, nós vamos procurar aqui, olha só, tamanho de transações, eu vou tirar, pronto, beleza, está limpinho, né? Ok, tá? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu tentar tirar um pouco esse zoom aqui. Zoom aqui, vamos lá. Ó, porque aqui nós estamos olhando eles mensalmente, né? Ele está no período de um dia aqui. Olha que interessante, ó. Veja aqui, ó. Periodicidade, um dia. Então, eu posso vir aqui em periodicidade e colocar um mês. Agora ficou muito mais fácil de analisar. Veja que nós temos aqui praticamente aquele mesmo gráfico que nós estávamos vendo no Glassnode, tá? Então aqui, ó, 2009, 2010, as quantidades, olha. E quando nós colocamos o mouse aqui, ele já aparece aqui do lado direito, ali no canto direito ali, na linha vertical, ele aparece ali o número de carteiras. Hoje nós temos 818.914 carteiras ou endereços ativos aí na rede do BTC. Então, nós falamos de alguns endereços, né? Perdão, pessoal, de alguns indicadores lá dentro do blog da Vector, que nos trouxe uma informação muito completa que eu quis compartilhar com vocês, porque ali é um resumo, né? Obviamente que cada indicador daquele, nós poderíamos fazer 2, 3 aulas de cada indicador, como utilizar ele combinado com outras, e se vocês quiserem vídeos assim, nós vamos trazer, tá? Porém, eu quis exemplificar para que a gente conseguisse chegar aqui e ver eles aqui dentro. Então, por exemplo, vamos ver o NVT. Quando eu coloco o NVT aqui, ó, eu tenho aqui o NVT, veja a linha do NVT. Olha, ele já aparece aqui para mim, olha só. Então, aí, se você não lembra como funciona o NVT, volta um pouquinho esse vídeo, assiste a parte do NVT, depois você volta aqui e vê a distribuição do NVT dentro do gráfico, junto com a informação dos endereços ativos. Mas agora eu vou incluir o NVT Signal, né, porque nós entendemos que ele tem uma relação muito importante, ó, e ele já aparece aqui embaixo para mim, pessoal. Só que veja, aqui ele tem aqueles níveis pequenininhos, então eu teria que dar um zoom bem aqui para que a gente consiga visualizar o NVT Signal, tá? Pessoal, continuando aqui, nós temos diversas outras informações. Então, RVT ajuste de 90 dias, temos o SOPR, outro indicador, temos fluxos de exchange, entrada e saída de cripto, fluxos de exchange, entrada e saída em dólares. Vamos tirar o NVT aqui, já mostrei para vocês que dá para utilizar ele aqui, dá para a gente colocar ele dentro do gráfico da nossa periodicidade normal ali que nós operamos, tá? Então nós temos aqui, ó, custódia em exchanges cripto, custódia em exchanges em dólar, ó, número de transações em exchanges, olha aqui, ó, fluxo de exchange, saída das exchanges em cripto e em dólar, olha aqui, ó, dados da rede do Ethereum, gas limit por bloco, gas limit por transação, gas usage por transação, taxa por transação em cripto, enfim, diversas informações. Olha aqui, chegamos no MVRV, então vou clicar aqui, a gente vai incluir, olha só, aqui já temos o indicador MVRV, temos aqui o indicador Market Cap, né, que é uma variação ali do MVRV, como nós vimos um pouquinho mais atrás ali no vídeo, então você volta lá, se você não entendeu direitinho, e vê, tá? Temos aqui, ó, a capitalização realizada, veja como mudou aqui o indicador, então nós conseguimos fazer uma comparação dos dois individualmente, tá vendo? Então o verdinho é a capitalização de mercado neste momento, tá certo? E
o vermelho é a capitalização realizada, tá? Então, beleza. Então, vamos tirar aqui, tá? Pessoal, só estou colocando, a explicação está um pouquinho antes no vídeo, volta lá. Nós conseguimos colocar aqui, pessoal, o preço em dólar, e aí ele vai ficar bem parecido com aquela informação que nós vimos lá no Glassnode, olha aqui, ó. Então, essa linha vermelha, essa montanha vermelha, é o preço do BTC em relação, em dólar em relação ao número de carteiras ativas. Ah, mas eu não quero mais ver endereços ativos, então você pode vir aqui e tirar. Pronto, você só tem um preço em dólares, então 39.0566, né? E aí eu quero comparar isso aqui com a custódia em exchanges em dólar. Então eu seleciono aqui e ele já joga para mim e já me mostra automaticamente um sobre o outro, tá? E se você quiser incluir, por exemplo, pessoal, aqui eu tenho o valor em dólares e aí eu quero número de endereços com saldo acima de $1 milhão. Então eu clico aqui e ele já aparece aqui para mim. Olha só quanta gente tem saldo acima de $1 milhão. E aí eu quero colocar mais alguma informação. Então eu quero colocar aqui a volatilidade nos últimos 180 dias. E aí eu clico e aí ele me pergunta se eu quero adicionar essa informação por preço ou por endereço em saldo. Não, eu quero por preço, eu quero saber pela cotação, tá? É uma informação que eu quero colocar. Pronto, aí ele já me mostra também aqui, ó, mais um gráfico, esse vermelho, né? A volatilidade, tá? E aí nós temos diversas outras aqui, ó, dificuldade de mineração, tá? Endereços e saldo, vamos lá. Pronto, aí já incluiu para mim mais uma montanha, já tirou endereços ativos. Agora eu tenho a comparação da volatilidade nos 180 dias com a dificuldade de mineração, tá bom? E aí, pessoal, várias outras aqui, olha, o hash rate está aqui. Vamos tirar, antes disso, vamos tirar, vamos cancelar aqui, tirar esse, sempre tem que deixar hash rate, e vou tirar esse aqui, volatilidade e o preço em dólar. Não. Ok, volatilidade eu não quero, agora eu quero o hash rate. Pronto. Então, pessoal, aqui nós temos a linha, a barra amarela, tá vendo aqui, ó, preço em dólar, ok? Então ele está em $39.100 agora no momento. E aqui nós temos o vermelho mostrando para nós a dificuldade de mineração. E aí ele mostra também, ó, informações como receita por unidade de hash a cada segundo. Então nós podemos selecionar aqui, ó, e aí ele abre lá embaixo a informação, ó, em cripto, né? Aí agora outra informação em dólar, e aí eu vou tirar, também está lá embaixo, então nós temos que dar um zoom para ver, né? Receita por unidade de hash em cripto, também está lá embaixo, temos que dar um zoom, enfim. Aí você vai brincando, tá? Tem um teste de 30 dias grátis aqui da plataforma, entra na plataforma, conhece, testa, tá? É sensacional. Temos aqui a altura de bloco, número de contratos, olha aqui, ó. Contratos com saldo, rede ERC20, rede ERC721, tá? Pessoal, tem muita coisa, olha aqui, ó. Muita coisa para a gente explorar aqui dentro do nosso vector. Olha aqui, ofertas em circulação, então eu posso alterar aqui, colocar também, olha aqui, essa linha, essa montanha amarela aqui, oferta em circulação. E um detalhe, pessoal, que eu quero salientar aqui, muito importante, é o seguinte, nós conseguimos analisar isso em outros ativos, tá? Então se você vir aqui em cima, ó, Bitcoin barra hash rate e clicar aqui, ele te dá a opção de você trocar o ativo. Então digamos que eu quero ver também no Ethereum, tá? Então quando eu clico aqui, as informações já mudaram para o Ethereum, tá? As mesmas informações que vocês estão vendo aqui já não é mais do BTC, já do Ethereum, já mudou tudo aqui, as informações aqui de variações percentuais, números de valor e tudo, já voltados para o Ethereum. Então, nesse caso, por exemplo, nós podemos voltar aqui, ó, aqui ó, onde tinha o gas, que é aquela informação que está da rede do Ethereum. Então eu vou colocar aqui preço em dólar, tá? $2.777, certo? E agora eu quero encontrar aquela informação do gas aqui, ó. Gas limite por transação. Então vamos colocar aqui, fazer uma comparação pelo preço em dólar. Então ele já nos dá essa informação aí, tá? Então aqui, ó, gas limite por bloco. Então eu coloquei aqui, certo? Agora tem uma outra comparação, tá bom?
e vamos tirar aqui as duas, colocar gas used por transação, ali ó, gás usado por transação, tá? Então muito interessante, pessoal, muito completo, é uma plataforma realmente muito rica, eu estou muito satisfeito. Quem sabe no futuro a gente não tem condições também de assinar R$ 4.122 por mês da Glassnode, né? Mas por enquanto os dados aqui do Vector, eles estão nos atendendo muito bem, tá? Pessoal, voltando aqui para minha câmera, se você ficou comigo aqui até o final, eu queria te agradecer demais. Agora nós estamos batendo aí mais de 1h30 de vídeo. Muito obrigado por você ter ficado comigo, muito obrigado por você ter acompanhado todo esse conteúdo. Obviamente a gente conseguiria ficar muito mais tempo aqui, ficar aí mais 2 horas ainda falando sobre os dados on-chain para trazer mais informações para você. Mas no próximo vídeo vou trazer outro estudo desse, né? Aí nós vamos começar a entrar então nos estudos da rede de dados on-chain, falar mais sobre esses indicadores. Vamos começar a fazer testes aqui na plataforma, inserir em um lugar, inserir em outro, para vocês começarem a entender como que funciona, tá certo, pessoal? Mas hoje, qual foi o intuito desse vídeo? Eu espero ter alcançado o objetivo do vídeo, tá? Que era o quê? Nós fazermos um comparativo básico entre a plataforma da Glassnode e a plataforma da Vector. Lembrando que nós não conseguimos visualizar tantas informações dentro da plataforma Glassnode porque nós não temos o acesso da plataforma Glassnode devido ao seu alto custo, tá? E mesmo que eu entrasse no modo que custa $29, que dá aproximadamente R$150, eu teria que assinar ele durante um ano para trazer aqui para vocês. Como não faz parte da minha estratégia ter a Glassnode hoje, dentro das informações disponíveis no site, nós trouxemos tudo aquilo que era possível para vocês. E eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você, que ele te ajude na sua tomada de decisão, se você vai preferir uma plataforma, se você vai preferir outra. Na minha opinião, obviamente, eu sou um parceirão da Vector, então eu sempre vou trazer o meu olhar, olhando para a Vector, mas agora excluindo essa parte, eu não quero mais falar como um parceiro da Vector, eu quero falar como trader, como investidor, como alguém que se coloca no seu lugar. Se eu fosse fazer essa avaliação, obviamente eu escolheria a Vector. Por quê? Porque eu ainda tenho as opções operacionais dentro da plataforma. Ok, pessoal? Então, eu não tenho só os dados de rede. Eu tenho as opções de análise gráfica, eu tenho as opções de análise de tape reading, eu tenho relatórios de performance, eu tenho uma diversidade de ferramentas que me possibilitam operar de verdade por dentro da plataforma. Então, ela me ajuda na minha tomada de decisões e eu não preciso entrar em outra plataforma para fazer o meu operacional. Então, isso é muito versátil, isso é muito dinâmico, isso facilita o nosso dia a dia. Então, eu espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações. Quando eu colocar um vídeo assim, esses vídeos técnicos, vídeos curtos, shorts, lives, você não perde nada, você vai estar por dentro do nosso conteúdo. Espero que tenha feito sentido para você. Deixe seu joinha, deixe um comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Obrigado.